Deixa eu te perguntar. Bom, vou começar, tudo bem? Pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem, todos seguros e saudáveis. Meu nome é Ângelo, eu sou Agile Coach e facilitador aqui no Garage Criativa do treinamento de Design Sprint. E a gente fez esse treinamento aqui, uma introdução sobre o tema, com o intuito de compartilhar um pouquinho de conhecimento sobre o Design Sprint e como que essa ferramenta pode nos ajudar, tá bom? Para fazer alguns combinados aqui, alguns acordos entre a gente, eu vou falar aqui que a gente tem 1 hora, né, para a gente passar o conteúdo. Então, eu vou passar todo o conteúdo, vou pedir para vocês deixarem o microfone no mudo, a câmera, se quiser deixar aberto, não tem problema, não atrapalha, mas o microfone é importante ficar no mudo. E depois eu vou abrir para dúvidas, tá? E aí a gente consegue bater um papo no final, aí depois que eu conseguir passar todo o conteúdo que eu separei para vocês, a gente bate esse papo no final, tira algumas dúvidas. Tudo bem? Então, como eu falei, eu sou o Ângelo Zarantoniello, sou casado, pai do Lucas. Eu sou um cara dedicado a estudar e trabalhar todos os dias para inspirar e transformar as pessoas, né? Então, esse é o meu propósito de vida e eu sei que para isso eu tenho que me preparar bastante. Então, busco isso todos os dias da minha vida. Tenho 13 anos de experiência atuando em grandes bancos, sempre trabalhei para banco, nunca tive um outro tipo de cliente. E fui desde programador, né, até Agile Coach agora, que é o meu papel atual e é o que eu estou atuando no Banco Itaú hoje. Tem algumas formações aí que a gente colocou, mas acho que isso não é tão relevante quanto a dedicação que eu vou colocar aqui hoje para que seja um conteúdo relevante para vocês, que vocês aproveitem, que possam utilizar no dia a dia, tá bom? Essa é a nossa agenda, então a gente vai falar um pouquinho sobre experiência, sobre design thinking. Quem assistiu a aula do Marcão sobre introdução a design thinking já pegou esse conteúdo mais profundo, né? Então aqui a ideia é só falar um pouquinho da base, porque o design thinking é a base do design sprint, então é importante falar um pouquinho para vocês sobre isso, né? Acelerando o ciclo de aprendizado validado, né? Ou o ciclo de feedback do Lean Startup, né? Quais são os benefícios e os ganhos de rodar um design sprint? Contar um pouquinho sobre o que é o design sprint e quais são as diferenças do design sprint do livro e o 2.0 e passar um pouquinho sobre as ferramentas, né? Como executar, contar um pouquinho do que a gente faz no dia a dia, algumas dicas de facilitação. Então, basicamente, essa é a nossa agenda. Já quero deixar o convite aqui para vocês para acompanharem as outras Garage Class. Então, tem vários temas bacanas que a gente está trazendo para vocês. Fiquem ligados aí nas redes sociais do Garage, no Instagram, no LinkedIn, no meu, no do Marco, no da Clélia, da Cris, de todo mundo aí do Garage, que a gente vai estar sempre divulgando lá, tá? Então, a ideia é passar esses conteúdos aí, uma aula introdutória para cada um dos conteúdos, mas com bastante robusto, que a gente consiga agregar valor mesmo para vocês e todos de forma gratuita. Então é uma iniciativa aí que o Garage tá trazendo para a gente disseminar esse conhecimento, tá bom? Muito se fala sobre, né, o mundo VUCA, provavelmente já escutaram falar sobre, mas tangibilizando isso, eu gostaria de trazer alguns desafios, né? O porquê que essas práticas, essas metodologias, né, essa mudança de mindset está acontecendo muito forte nas organizações, muito porque elas estão vivendo alguns desafios, né? Então, essa questão desse mundo muito incerto, volátil, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Num dia você acorda, o dólar tá R$ 6, no outro o barril de petróleo foi para negativo. Então, uma complexidade, uma volatilidade muito grande e acaba gerando essa questão muito complexa para as organizações lidarem, né? Então, falta de mão de obra especializada, competidores agora são globais, né? Então, putz,
você lidava com uma competição local e está lidando com competidores do mundo inteiro. Então, é um mundo de extrema complexidade, né? E isso faz com que a lógica de consumo mude também. E essa lógica de consumo mudando com a velocidade com que ela muda hoje é o que faz as empresas buscarem esse tipo de iniciativa, esse tipo de prática para ajudá-las a responderem a essa mudança, né? E por isso a agilidade está tão forte, né? E esse mundo de possibilidades agora, que não é mais só local e sim global, traz ao cliente um empoderamento muito forte. Então, a experiência dele hoje é muito mais importante do que o produto, né? O cliente não está mais se importando muito com o produto em si, ele está mais preocupado com a experiência, né? Essa lógica de consumo do ser, né? Do sentir, ela está muito mais forte, muito mais presente nessa no consumo dos clientes do que o ter, né? E aí esse tema experiência ele acaba ficando muito forte. Mas a gente tenta tangibilizar um pouquinho, beleza, experiência é muito forte, mas o que que é experiência nessa era da experiência que a gente está vivendo aí? Mas o que que significa, né? E aí tem algumas empresas que são especialistas nesse tema, né? Para mim, a maior delas é a Disney, né? Realmente os caras fazem a gestão da experiência do cliente de uma forma sensacional, né? E como eu sou um cara de exatas, eu trago aqui para a gente pensar e tentar, né, dar mais sentido ao que é realmente experiência, né, que é uma coisa talvez um pouco muito intangível. Então eu trago aqui uma fórmula para a gente ir pensando, né? Experiência para mim ela está diretamente relacionada com a percepção e a expectativa do cliente, né? Então, se você tem uma expectativa baixa e tem uma percepção de valor muito alta, a sua experiência é positiva com aquela marca e você vai provavelmente querer interagir de novo com ela. Então, se você tem uma expectativa muito alta e ela não é atendida, a sua experiência vai ser negativa e você vai querer buscar outras empresas para interagir com essa, para resolver esse seu problema. A sua expectativa está sempre diretamente relacionada ao sucesso, né? Você tem expectativa com alguma marca ou com algum produto porque você quer fazer alguma coisa. Então vamos imaginar o seguinte, né? A Netflix. Você não quer simplesmente assistir um filme, né? Ou talvez até queira simplesmente ficar lá parados passando série sem. Mas o que você quer é ou descansar, ou dar risada com a família, ou ter a sensação de um filme de terror, assistir um drama, alguma coisa. Mas na verdade é isso que você quer, né? Então a sua expectativa é, pô, se divertir, é passar o tempo, interagir. Se você tem uma percepção que você conseguiu fazer isso e não teve muito esforço para fazer, teve boas memórias, boas recordações e ainda foi surpreendido positivamente com isso, a tendência é a sua percepção ser alta e a sua experiência com a Netflix ser muito positiva, né? Diferente de você, por exemplo, né? Não que seja o meu caso, que eu não passei por isso. Brincadeira. Passei sim, você alugar um filme, por exemplo, e rebobinar, ter que ir até a locadora para pegar um filme, ficar lá andando pela loja, escolhendo. Aí você volta para casa, putz, o filme não era aquilo que gerou de expectativa com a capa, né? Você não teve tanta explicação, não conseguia assistir um trailer, nada. Então, a sua experiência às vezes era ruim, né? Com a expectativa de simplesmente se divertir, né? Então a Netflix mudou completamente a forma de você se resolver esse problema com uma experiência extremamente positiva. E existem vários exemplos, né? Várias empresas que lidam muito bem com a gestão da experiência do cliente. Então, por isso que tudo isso está ficando muito forte, porque as empresas hoje não podem simplesmente só construir novas funcionalidades, novos produtos, né, novos serviços e não pensarem na experiência do cliente. E eu trago uma reflexão um pouco além da experiência do cliente, não só a experiência do cliente, mas a experiência do profissional também, né? Então, a experiência das pessoas que constroem aquele serviço também é importante. A experiência das pessoas que estão naquele ecossistema, que não necessariamente são o cliente e nem são as pessoas que estão construindo, mas elas são diretamente interessadas naquilo, também é muito importante. Então, por isso que a gente fala muito de human-centered design, né? O design centrado no humano, não só é, pensar no cliente em si, todo mundo que está envolvido ali naquele ecossistema, né?
E aí, para isso, uma abordagem muito famosa e que muitas empresas vêm buscando e tentando entender e aplicar no seu dia a dia é o design thinking, né? Que tem uma lógica de pensamento de você divergir. Então, primeiro você cria escolhas, né? Cria oportunidades, seja para entender um problema ou para fazer uma ideação, uma solução, mas você diverge, ou seja, você abre, né? Cria escolhas para depois você convergir. E aí você vai fazer escolhas. Então, tem o duplo diamante, né, do Design Coding, da IDEO também, o processo de Design Thinking, são os dois mais famosos, mas os dois seguem a lógica de pensamento do pensamento divergente e o pensamento convergente. Então, os dois seguem essa mesma lógica. Eu costumo brincar que esse slide aqui é o principal do treinamento e é o tema mais importante. Assim, se o facilitador, e todo mundo está envolvido ali, não só o facilitador, mas o facilitador principalmente porque ele é o cara que vai conduzir as pessoas por dentro, né, desse pensamento, né, de hora criar escolhas e hora fazer escolhas. Ele vai precisar ajudar as pessoas a tomarem decisões. Então, se você entender em qual momento cada uma das ferramentas que você está utilizando, você está nesse diamante, né? E aí tem o duplo diamante, que é um processo não linear, mas uma lógica de execução, uma abordagem para a solução de problemas centrada no ser humano. Você entender em qual momento você está e o que você precisa fazer, qual que é o seu objetivo naquele momento, tudo fica mais fácil. E aí você vai entender o que está por trás da ferramenta, né? Então aqui a gente vai trazer para você o Design Sprint, que nada mais é um conjunto de ferramentas, né? Uma receita de bolo, um processo estabelecido e criado por alguém e que essa pessoa utiliza porque ela viu que dá certo em vários tipos de problema que ela começou a atuar. Mas se você entender isso daqui, você consegue talvez até criar a sua própria ferramenta. E você pode buscar no mercado N ferramentas, porque a ferramenta só serve para uma coisa para você ou criar escolhas ou fazer escolhas. Então, é para isso que a ferramenta ela tem que servir. E aí você entendendo em qual momento que você está, você aplica a ferramenta de forma correta. E aí você pode até criar o seu próprio processo, sua própria ferramenta. E aí vai mudando conforme os seus desafios. Então, a lógica de pensamento por trás do Design Sprint, ela é muito importante, né? Ela é o que traz aí todo a base teórica de tudo que a gente vai ver aqui, né? E aí o Marcão trouxe no treinamento aí, quem não viu, depois acho que vai ser disponibilizado, né? E tem o treinamento também no Garage completo, que é você entender realmente o design thinking. E aí é muito importante para você conseguir pegar esse leque de ferramentas conectados com o mindset, que é o que realmente importa, assim, né? Não adianta muita coisa você entender todas as ferramentas e não entender a lógica que está por trás de tudo. Além dessa questão da lógica de pensamento e do mindset, existem alguns pilares, né? Que eu costumo falar que são também muito importantes e é a base para que tudo funcione. Então, não adianta muito você fazer um design sprint ou, né, utilizar a abordagem do design thinking para a solução de algum problema sem entender esses pilares e sem vivê-los mesmo, né? Então, muito se fala sobre empatia, né? Mas isso aqui é um pilar para tudo isso dar certo, né? Então, ter empatia é pré-requisito para que você consiga executar um bom design sprint. E aí, ter empatia não é simplesmente ouvir a pessoa ou, putz, eu sei o que você está passando. Se você não viveu realmente o que a pessoa está passando, muito dificilmente você vai conseguir saber o que está passando ali na cabeça da pessoa. Então, ter empatia, se colocar realmente no lugar do outro, sem aquela lente, né, que a gente fala que são os seus valores, aquilo que você julga ser aquela situação, não é ter empatia. Então, se você está vendo uma determinada situação, mas está julgando aquela situação com os seus valores, o seu conhecimento, não está conseguindo ter empatia. Para você conseguir ter empatia, você realmente tem que se colocar no lugar do outro. Então, tentar entender o que está passando na cabeça dele, por que ele está sentindo aquilo e vivendo aquilo, sem fazer juízo de valor, sem colocar os seus valores à frente do julgamento. Beleza? E aí, pro facilitador, ele precisa estimular que isso aconteça durante a dinâmica. Um outro pilar muito forte é a questão da colaboração. Então, cara, aqui,
para que isso que realmente aconteça, precisa abdicar realmente do ego. E aí, cara, é realmente se colocar numa posição humilde e entender que o outro pode sim te ajudar a resolver um problema e que você não tem a resposta para tudo, né? E estimular isso durante a dinâmica para que todo mundo coopere entre si. Então, cooperação e colaboração são coisas simplesmente você cooperar um com o outro, tipo, ajudar um ou outro. Não, e sim realmente criar junto, entendeu? Não só, putz, um ajudar eu te ajudo a fazer isso daqui, pô, tô cooperando com você. Não, é colaborar mesmo. Putz, ó, eu vou dar minha opinião, você dá a sua, vamos divergir aqui, vamos ter um conflito construtivo, mas vamos todos olharem para o mesmo destino. E aí todo mundo colaborando mesmo. Um terceiro pilar é a experimentação, né? Então, cara, e aí para isso daqui funcionar, e aí para você executar realmente tudo isso no dia a dia, a liderança precisa deixar um ambiente confortável para que a experimentação aconteça. Então, putz, não adianta nada eu falar assim, eu vou rodar um design sprint aqui, eu vou experimentar, eu vou tentar uma solução, mas se eu falhar, eu vou ser punido por isso e eu vou receber algum tipo de prejuízo. Cara, não tá tendo experimentação segura. E aí isso vai bloquear a ideação, vai bloquear o processo de realmente experimentar para encontrar uma solução que seja surpreendente, que seja realmente uma grande inovação. E aí isso acaba engessando e você acaba continuando fazendo a mesma coisa que você fazia antes, só que com outro nome, de forma iterativa e incremental, mas você acaba não se permitindo. E aí, se você não tem um ambiente seguro psicologicamente para fazer isso, a experimentação e a inovação ela provavelmente não vai fluir. É muito importante, né, que a empresa deixe realmente claro para todos os envolvidos ali que, cara, é permitido experimentar e que a gente precisa, assim, errar, mas aprender rápido. Então, não é simplesmente permitir o erro, não é isso, mas sim você permitir que as pessoas possam errar, aprender e aí sim agirem em cima daquele aprendizado. Tá? Então, esses são os três pilares, junto com a lógica de consumo, que são a base do mindset para você conseguir executar um design sprint robusto e bem aplicado. Tá? Então, a minha dica aqui para você seria assim, pô, eu vou começar a rodar o design sprint, trabalha isso aqui primeiro com as pessoas que vão estar dentro do laboratório, que vão estar dentro da dinâmica, para que você consiga realmente colocar todos na mesma página, né? Não adianta nada ter um cara só que cria e o resto, putz, tem medo daquele cara e não querer experimentar nada, não querer colaborar, ou ter um cara que, putz, tá fazendo juízo de valor com aquela situação e não tá tendo empatia para realmente entender e tá. Porque a gente foi, e aí tendo empatia também com esse cara, a gente foi treinado para isso, né? A gente foi ensinado cara, resolver problemas, né? E o erro era algo que era punido. Então, isso vem, né, tá no nosso inconsciente aí muito forte. Então, a ideia é realmente que o líder consiga quebrar isso. E não é fácil, tá? No dia a dia é muito difícil a gente conseguir quebrar, porque as pessoas estão acostumadas com isso. Cara, eu não posso errar. Eu não posso falar pro meu chefe que eu errei. O quanto eu vou ser punido por isso? Esse ambiente inseguro prejudica que tudo isso daqui execute com todo o seu potencial. Então é realmente um desafio, eu sei, mas é muito importante que a gente consiga fazer para deixar tudo bem, que consiga executar de uma maneira bem fluida, né? E aí, um outro ponto é o alinhamento. E aí você conseguir, né? Porque você vai precisar de um time multidisciplinar. E aí você conseguir alinhar a solução, né? E todo mundo está envolvido ali dentro de algo que seja desejável pelo cliente, né? Mas também seja tecnicamente possível, ou seja, eu consigo tangibilizar, eu consigo executar aquilo, né? Aquele desejo do cliente. Se o cliente quer ir para a Lua, mas eu não tenho tecnologia suficiente para isso, não é tecnicamente possível aquele desejo, aquela solução. Preciso buscar uma outra alternativa ou talvez buscar um outro cliente que eu não consigo atender aquele cara. E se aquilo ali é financeiramente viável. Então, putz, o cliente quer, eu consigo executar, eu tenho conhecimento, tenho tecnologia, só que, cara, o quanto isso vai me custar, eu não tenho grana para executar aquela solução. Então, não adianta eu experimentar, eu validar uma solução que eu não vou conseguir implementar. Então, é importante que quando for criar a equipe, quando for juntar uma equipe para executar um design sprint, ter esses elementos
para que no final seja encontre uma solução centrada realmente no cliente, centrada no humano, mas alinhada com todas essas partes, né? Então precisa ser algo realmente desejável pelo cliente, né, pelas pessoas, tecnicamente possível e financeiramente viável. E aí a intersecção disso é realmente uma solução ideal. E aqui falando um pouquinho sobre o aprendizado, o que a gente quer com tudo isso é acelerar o ciclo de aprendizado, né? O ciclo de feedback. Então, muito provavelmente já ouviram falar sobre o Build, Measure, Learn, né? Aqui está Launch, mas você constrói, lança, mede e aprende, né? Então, a ideia é que o jeito mais caro de você aprender com alguma hipótese, né? Porque, na verdade, o que a gente está construindo é a hipótese de solução, né? Só consegue validar mesmo quando está na mão do cliente. Então, o jeito mais caro de você conseguir aprender com isso é construindo e lançando alguma coisa. Então, putz, tem um problema para trabalhar. Penso na solução logo de cara. Não, eu sei todas as soluções, eu não vou nem aterrissar no problema. Ataco essa solução, construo essa solução, lanço, mantenho, coleto dados para depois aprender, é muito mais caro. E aí, por isso que muitas empresas estão utilizando a abordagem do Lean Startup, de fazer MVP, porque você acaba reduzindo, né? Você faz o mínimo viável para você conseguir validar aquelas hipóteses e aprender com isso. E tem também a opção de você fazer, antes do MVP, um design sprint para você conseguir validar essa hipótese e ir direto, né, da ideia direto para o aprendizado, sem ter que construir algo funcional, né? O MVP é funcional. Então, você consegue acelerar o ciclo de aprendizado utilizando o design sprint. E a gente vai falar um pouquinho aqui de como fazer isso. Mas a ideia principal do design sprint é essa, acelerar da ideia direto para o aprendizado. E aí você faz esse ciclo várias vezes para quando for para construir algo realmente certo, que você realmente já validou algumas hipóteses. E aí nasceu toda a história do design sprint, né? O design sprint foi uma receita, né, um método criado pelo Jake no Google Ventures, né? Ele trabalhava lá no Google na época que ele criou isso. E aí ele conta toda uma historinha de como criou isso. Quem nunca leu o livro, vale a pena ler, é muito legal, né? E lá ele conta toda a história de como nasceu, ele estava com filhos pequenos, queria ficar mais tempo e tal. E aí ele construiu essa receita, não foi esse que está sendo projetado aí na tela, não foi a primeira, então ele executou várias vezes, então ele tentou 30 dias, 15 dias, ele foi experimentando até chegar nessa receita mais madura e testada em vários projetos do Google. O próprio Google Hangout, se eu não me engano, o e-mail, o Gmail teve algumas funcionalidades que foram testadas com Design Sprint. Então, e além de várias outras, porque o Google Ventures é um braço de aceleração de startups, então eles testaram em vários projetos aí do Google até chegar nessa receita. Então, a receita do livro original é essa daqui, que é composta por 5 dias. E aí, no primeiro dia, você vai realmente entender o problema, mapear, né? E definir um alvo. Então, aqui você vai definir a missão do restante dos dias. Depois, no terceiro dia, você vai, né, fazer alguns esboços de solução e pensar em como resolver aquele problema, para aí no quarto dia decidir, né? E aí fazer um storyboard, validar, consolidar aquela ideia e decidir o que você vai prototipar. E aí no quinto e no sexto dia você vai prototipar e testar isso com usuários reais mesmo. E a ideia é que esse protótipo ele atinja aquela camada superficial, não seja funcional, mas que você consiga validar as suas hipóteses. E aí no livro ele dá vários exemplos em vários cenários diferentes, não só com software. Então, tipo, ele testa desde robô num hotel até um laboratório clínico mesmo, que a galera faz um protótipo numa sala real, assim. Então, é um negócio bem legal, assim. O livro traz vários exemplos de como testar, de como validar a hipótese. E a gente vai falar um pouquinho aqui ao longo do treinamento, algumas coisas que a gente já fez de legal também. Beleza? E aí, qual que é o benefício disso, né? Um alinhamento sobre como desenhar a solução. Então, como eu falei, você trazer um alinhamento entre o cliente, né, tecnicamente possível e financeiramente viável, né? Isso é importante. Reduzir o custo no aprendizado e validar. Então, como eu falei, você não constrói algo para depois aprender e ter que talvez jogar fora e pivotar a ideia. Então, você consegue
validar a hipótese com um custo mais baixo. Desenvolvimento centrado no ser humano, então como a base é o design thinking, o pensamento divergente, convergente, os valores que eu comentei com vocês, né, e todo aquele alinhamento, você consegue idear e construir realmente centrado no ser humano. E com tudo isso você consegue acelerar o ciclo de inovação. Então, se você conseguir colocar tudo em prática mesmo e praticar, treinar, você consegue acelerar o ciclo de inovação, consegue trazer realmente soluções centradas no ser humano que alavancam os resultados da empresa. Né? Muitas empresas acabam construindo muito software, e tem vários estudos sobre isso, muito software, muito produto, muito serviço, em que as pessoas acabam não utilizando, ou que não fazem sentido, ou que eles investem muito dinheiro para encontrar a pessoa certa para aquele produto e serviço. A lógica aqui é o contrário, você constrói a coisa certa já conectada com a pessoa. Então isso gera um benefício muito grande. E às vezes você acaba não construindo nada também, você valida que aquela hipótese é uma hipótese que você não precisa seguir com ela, que não faz sentido, não vale a pena, e isso já é um baita de um benefício, né? Imagina você pegar um projeto que você gastaria aí, sei lá, R$ 1 milhão e não construir ele porque ele não é a ideia correta naquele momento, né? Então, isso já traz um baita de um benefício para a organização. Você constrói algo muito mais assertivo, muito mais eficaz. E aí, a base do nosso treinamento é em cima do Design Sprint 2.0, né? Que é uma segunda versão, ela é semi-oficial. Por que semi-oficial? Porque a oficial é a do livro, e essa daqui é uma que foi construída pela agência ID Smart, que fica na Alemanha, né? Lá nessa agência tem uma brasileira chamada Bruna, muito legal, muito gente boa, e ela trabalha lá. Eu já bati alguns papos com ela sobre Design Sprint no LinkedIn, uma pessoa super aberta. E ela deu algumas dicas para mim quando eu estava começando a executar o Design Sprint 2.0. Então foi bem legal essa troca com ela, e aí eu consegui rodar em alguns projetos o Design Sprint 2.0, e eu particularmente acho que faz muito mais sentido para a realidade brasileira, tá? Então separar aí 5 dias na receita original, né, do livro, para algumas empresas é bem complicado, assim, é muito difícil. Então você consegue fazer de uma forma muito mais enxuta. E aí, basicamente, qual que é a grande diferença do Design Sprint 2.0, né? São duas diferenças, né? A primeira delas é que tem um dia a menos, né? Então, são 4 dias para executar. E ela inverteu algumas ferramentas, ou tirou algumas ferramentas, para tornar o negócio mais fluido, né? Para tornar essa dinâmica um pouco mais fluida. E aí a gente vai falar um pouquinho ao longo do treinamento sobre cada uma das ferramentas. Mas basicamente essa é a grande alteração, né? Por exemplo, o esboço que a gente faria na terça-feira, né? Esboços e ideações, eles enxugaram a terça-feira inteira dentro da tarde da segunda-feira. E aí mudando um pouquinho a lógica das ferramentas, mudando o time e talvez também tirando algumas ferramentas em algumas partes da semana. E aí isso trouxe, né, eles executarem vários clientes, né? Eu vou no final aqui compartilhar com vocês o site deles. Lá tem bastante informação. E aí eles executaram isso em vários clientes. E a gente também, né, no Garage, e eu com experiência em alguns outros lugares, também já executei Design Sprint nesse formato. E como eu falei para vocês, acho que faz muito mais sentido, tá? Porque as pessoas ficam full time mesmo na segunda e na terça-feira, no primeiro e no segundo dia, né? Então aí você realmente precisa de todos os especialistas ali junto e fazendo todo o processo. A prototipação e o teste, você consegue deixar o time de designer muito mais à vontade para fazer isso. E aí isso também traz muito mais eficácia, muito mais eficiência. E você consegue executar de uma forma mais tranquila e mais fluida. E aí, esse fato de você conseguir liberar 3 dias praticamente da agenda dos especialistas faz com que a coisa flua muito mais fácil, né? Então, aqui no Brasil, acho que essa versão aqui, ela cabe muito melhor na maioria das organizações, né? Beleza. Ângelo, você falou da teoria, bacana. Peço desculpa que eu estou falando um pouquinho rápido, normalmente eu não faço assim, tá? Eu faço um pouco mais pausado, mas realmente eu trouxe um negócio mais robusto, mais denso, para conseguir em 1 hora conseguir passar para vocês bastante conteúdo, e aí que vocês procurem depois executar com a gente um treinamento full, mais para executar
na prática, mão na massa mesmo, mas todo o conteúdo a gente está disponibilizando aqui de forma gratuita para vocês. Então, eu falei bastante sobre a teoria, né? Tudo que está por trás, qual que é a base, design thinking, os pilares, né? Então, falei aqui para vocês do design thinking, dos pilares, falei da diferença, né? O que é o design sprint, o que é o design sprint 2.0. Falei um pouquinho sobre experiência, por que tudo isso aqui está tão forte, porque a gente precisa sim gerenciar a experiência de todos os envolvidos na nossa cadeia de valor, né? Então, não só o cliente, mas clientes, profissionais e todos os stakeholders que estão ali. Então, isso é o que está realmente fazendo a diferença nas empresas hoje. Tá, e agora? Gostei, achei bacana, legal e eu quero executar. O que eu faço? Você faz que nem o Kiko aí, né? Você se prepara. E a preparação do design sprint talvez seja mais importante do que a execução. Porque, como eu falei, tem muita coisa que são a base de tudo, né? Então, você preparar isso é muito importante. Então, você vai precisar de uma equipe, né? E aí uma equipe multidisciplinar composta por especialistas que abranjam aquelas três características, né? Então, um cara que entende do cliente, atendimento ao cliente, operação, é um cara que entende do dia a dia, um cara que entende da execução. Então, eu preciso de um time de especialistas que entenda de como tangibilizar aquilo ali, de como executar. E eu preciso de alguém que conheça do financeiro do negócio, porque precisa desse viés e desse olhar para entender se a gente vai realmente por um caminho onde a gente vai precisar de muita grana e não tem budget para isso, ou, cara, não, isso é uma coisa legal, vale a pena a gente investir. Então, conectar e alinhar essas três partes é muito importante. Então, você precisa de uma equipe de especialistas. Qual o tamanho dessa equipe? A equipe não pode ser muito grande. Então, costuma-se falar que no máximo 7 pessoas, né, da equipe, 7 especialistas. Então, especialistas, eu estou falando time de marketing, time de atendimento, né, um time de, se for algo de tecnologia, um time de TI, um time de produtos, de negócio. Então, no máximo 7 especialistas, né? Você pode convidar outros especialistas para uma das ferramentas que a gente vai falar aqui, mas passar a falar um pouquinho sobre o problema e ele não vai ficar. A equipe mesmo dos 2 dias precisa ser composta por 7 especialistas no máximo, tá? E aí você tem um facilitador e tem um decisor, que é o cara que quando, né, a coisa não tiver, como a gente é um time box bem apertado, você precisa de um cara que toma a decisão. Esse é o cara que controla o budget, é o sponsor ou empoderado por ele para tomar realmente a decisão, né? Ele é o cara que vai dar o caminho certo a seguir, mas todo mundo ali vai colaborar e vai gerar opções para que ele possa tomar essa decisão. Você vai escolher um desafio, então, design sprint, você precisa decidir, pô, que desafio que eu tenho? Qual que é o problema que eu vou resolver aqui, né? Então, você precisa escolher bem isso e ver se o design sprint se aplica ou se você vai precisar de mais tempo, ou se no momento da facilitação você vai precisar fatiar esse desafio e ver, bom, esse aqui é o nosso alvo, definindo o local, né? Então a gente está passando aí por uma fase complicada, onde a gente está executando o design sprint remoto. Então está sendo um aprendizado bem legal, mas dá para fazer, não é impossível, dá para fazer e funciona. Né? Definir o material ou aqui ferramentas, no caso, eu vou usar um Zoom, eu vou usar o Miro, quais são as ferramentas que eu vou utilizar online. Definir a agenda, né? Então, passar a agenda certinho para todos os envolvidos e falar, ó, a gente precisa do investimento do tempo de vocês nesse período aqui, para que vocês possam participar tranquilos, né? Então, procurem aí uma agenda onde, pô, não adianta nada, eu venho de manhã, mas à tarde eu não tô aqui e eu só venho de novo na quinta-feira. Cara, a gente precisa combinar a agenda, deixar tudo alinhadinho aí, para que as pessoas possam focar naquele design sprint naquele momento. E comida online fica difícil, né, ter coffee break alguma coisa, mas já deixa avisado pra galera. Galera, ó, é o seguinte, separa alguma coisa para comer, principalmente na segunda-feira à tarde, que é um período onde deixa as pessoas realmente bastante cansadas, né? E elas precisam de bastante energia, né? Elas investem bastante energia nesse tempo. Então, separa aí alguma coisa para comer durante as reuniões, porque vai precisar. E aí, nesse tempo de online, pensa na agenda em dar alguns intervalos para a galera também não ficar sentada, né, muito tempo. Então, o facilitador ele precisa preparar tudo isso com muito carinho, tá? É uma etapa muito importante aí do design sprint.
E aí a gente começa. Então, putz, falamos da base, falamos de como preparar, e aí o primeiro dia, né, ou a segunda-feira, se a gente for começar a semana fazendo design sprint, é o que a gente vai trabalhar em entender o problema, né, e entender tudo que está envolvido naquele problema, e qual que é o nosso objetivo, qual que é o nosso alvo, qual que é a nossa missão aí. E também vai fazer a parte de ideação. Então é um dia realmente muito puxado, assim. No final do dia você vai precisar descansar. Então o primeiro dia a gente foca nessas duas partes. Na período da manhã entender o problema, no período da tarde fazer ideação, fazer propostas de solução. Então, e para esses dois períodos, né, olhando para aquela lógica de pensamento, a gente vai criar opções sobre o problema e depois a gente vai fazer escolhas para decidir em qual ponto vai atuar. Depois a gente vai criar opções para ideação e depois vai fazer escolhas para tomar decisão. Então a gente vai usar essa lógica de pensamento durante todos os dias. Como começa, né? Então, contrário de que se alguém aqui já leu o livro e viu, o Design Sprint 2.0 ele já começa um pouquinho diferente, né? No livro ele começa pelo objetivo, pelas perguntas, aqui ele inverte um pouco a lógica, que para mim também faz muito sentido e acaba deixando a coisa muito mais fluida, porque ele começa fazendo as perguntas para os especialistas, né? Então você pode deixar as pessoas que estão no time falarem sobre aquele problema ou até mesmo convidar alguém. Então, putz, tem um cara do atendimento lá que conhece bem sobre aquele problema. Ou o melhor dos mundos, eu tenho um cliente aqui que toparia vir aqui falar um pouquinho sobre o problema dele para a gente. Então, você pode trabalhar na agenda isso para trazer opções com o objetivo de entender o problema o máximo possível. E aí você vai entender aquele problema e já vai falar para as pessoas, ó, é o seguinte, enquanto os especialistas estiverem falando, vocês vão utilizar a ferramenta que chama Como Poderíamos. Né? Então, você vai pegar aí um post-it, né? Ou no Miro lá, criar no PowerPoint, qualquer que seja a ferramenta que você escolha, vai criar aí uma lista, né, de como poderíamos. Então, você vai colocar aqui CP no canto superior esquerdo, e aí, quando você ouvir um problema ou uma dificuldade, uma necessidade do cliente ou daquele especialista, você vai transformar isso numa pergunta, né? Então, imagina assim, né? Como fazer você se sentir um freguês no site, né? Então, putz, eu tenho dificuldade de fazer com que o meu cliente se sinta realmente, né, um, um freguês, um cara que está sendo bem atendido, que está sendo bem recebido através de um website. Né? Então, se o cara passa para você essa dificuldade, você transforma isso numa pergunta. Para quê? Para depois estimular você a pensar em soluções para aquele problema, né? Então, quando você transforma em pergunta, você estimula o cérebro a pensar em respostas para aquela pergunta. E aí vale uma dica aqui para o facilitador. Quando as pessoas estiverem executando essa ferramenta, muito provavelmente, para não falar com certeza, elas vão pensar em solução. É inevitável, ainda mais se não tiver habituado com a abordagem do design thinking, com o pensamento realmente de como trabalhar com design thinking, de entender primeiro o problema e não pensar em solução, ela vai pensar em solução. Então, quando você estiver explicando essa ferramenta, já deixa o cara avisado. Cara, você vai pensar em solução. Então, quando você pensar em solução, anota essa solução em algum lugar. Deixa uma anotação só para você, não precisa compartilhar com todo mundo. Tipo, oh, pensei numa solução legal. Não precisa. Anota. Anota essa solução que você pensou em algum lugar. E aí vai ouvindo os especialistas e transformando isso em oportunidades de melhoria. Vai criar um painel, né, como esse que está na imagem, cheio de como poderíamos, cheio de oportunidades para você resolver. E aí você pode fazer um agrupamento, né? Uma técnica que a gente chama de affinity, que é agrupar, porque várias pessoas vão provavelmente falar do mesmo tema, né? E aí você agrupa aí, se escreve de uma forma que o grupo entende e tal, e até votar em quais oportunidades são mais interessantes. Beleza, entendi um pouco mais do problema, isso vai te dar muito mais subsídio para você fazer o objetivo de longo prazo, que não é o objetivo da sprint, é um objetivo de longo prazo, então objetivo de 1 ano, 2 anos, 5 anos, que aquela empresa ou aquele produto, aquele serviço quer alcançar. E quais são as suas hipóteses, né? Quais são as perguntas do seu sprint? O que você quer validar? E aí sim, aqui é do sprint. Né? E aí, ao final do design sprint, você precisa responder pelo menos uma dessas perguntas, senão foi algo que você não conseguiu validar o aprendizado, o sprint ele acabou invalidando aquela ideia. E o que também não é ruim, que como eu falei, é melhor você não construir algo errado do que você
investir muita grana construindo a coisa errada. Então, toda aquela base de perguntas vai te ajudar a construir isso daqui com muito mais facilidade, tá? Feito o objetivo de longo prazo, a gente vai fazer um mapa conceitual, né? E aí o mapa conceitual é fazer realmente algo sucinto, não pode ser muito complexo. E aí uma dica é começar pelo lado esquerdo, colocando as pessoas que estão envolvidas naquele problema, e ir para o final, colocar o ponto final. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o paciente e o médico, e o final é iniciar uma terapia. E a gente vai trabalhar essa parte aqui, né, que é entre o paciente e o médico começar uma terapia. Então, tenta colocar aí 4, 5 passos no máximo, fazer algo bem sucinto mesmo, agrupar, né? A gente poderia fazer aqui no treinamento, a gente faz uma brincadeira sobre um mapa conceitual de você chegando até o treinamento, chegando até o trabalho. Então, putz, você vai fazer sua higiene pessoal, você faz vários itens ali para fazer sua higiene pessoal. Coloca um item macro, assim, putz, higiene pessoal, transporte, e aí tudo que você faz, pô, eu vou até o ponto. Esses detalhes não precisa, para não ficar muito cheio de detalhes. Faz algo mais sistêmico, né, mais abrangente, e aí você consegue ser mais sucinto para escolher um alvo. E aí você pode trazer as oportunidades que você gerou lá na pergunta para os especialistas e conectar isso no mapa conceitual. Isso vai dar uma noção para você, né, para o time todo, qual que é o ponto que tem mais oportunidade de melhoria para vocês definirem o alvo. E aí, cara, o decisor vem aqui e escolhe o alvo para ser mais sucinto e mais objetivo. Beleza? Depois, né, então feito isso, hora do almoço, deixa a galera descansar um pouquinho, e aí na parte da tarde, o esboço em 4 passos. Então a gente começa fazendo uma técnica que a gente chama de light talk, né, que são pequenas oportunidades de solução, e aí você pode fazer uma ferramenta que é o benchmark, então deixar um tempinho aí as pessoas procurarem, né, opções de solução daquele problema, mas de forma individual. E aí o livro é bem essa técnica, né, o design sprint no livro, ela é bem prescrita ao ponto de falar, a ideação precisa ser individual, né? O design sprint não acredita muito no brainstorm, aquela chuva de ideias, todo mundo falando, para quem já executou o brainstorm sabe como é que é. Então acredita muito na questão da ideação individual, e a gente executa isso no dia a dia, é bem legal porque dá voz para todo mundo, assim, todo mundo consegue fazer a ideação. No benchmark, aquele cara que é mais influente, ele acaba tomando conta de tudo aquilo, né? Então, dessa forma individual, todo mundo tem um pouco de voz. Então, deixa todo mundo pesquisar e aí, light talk. Compartilha aqui oportunidades, né, de solução que conhece, que já viu no mercado, que sabe que o concorrente faz de tal forma. E aí as pessoas vão fazendo anotações, né, desse light talk. Então, os primeiros 20 minutos ali são as pessoas fazendo anotações daquela solução. Beleza, primeiro passo, deixou a galera fazer a anotação, deixa um tempo para as pessoas pensarem em ideias, né? Então, putz, vou idear aqui de forma individual também, em silêncio, não compartilha, explica para as pessoas, né? Não compartilha para não incentivar, para não direcionar, e aí deixa as pessoas criarem também, para que todo mundo consiga colocar suas ideias em prática. Beleza, cara, já consegui fazer a ideação, tá um negócio puxado, tá um negócio forte. Cara, eu vou espremer as pessoas mais ainda. Eu vou forçar, e aí eu utilizo uma ferramenta que chama Crazy Eight, que Crazy Eight não é de 8 ideias malucas, e sim de 8 minutos malucos, né? Então, o Crazy Eight, ele é para você pegar uma ideia e fazer 8 variações dessa ideia em 8 minutos. E aí você vai, putz, o que que você chama de variação? Ah, pode ser, pô, aqui eu coloquei um gráfico de pizza, eu vou colocar uma outra forma de exibição dessa informação. Ah, eu coloquei uma leitura aqui de biométrica e vou, sei lá, fazer por aproximação, não sei. Vou pensar, né, várias variações dessa ideia, né, e aí pode ser pedaços diferentes das variações, pedaços diferentes daquela ideia, mas pensar em 8 minutos, o que vai fazer o seu cérebro forçar mesmo a pensar em variações. Putz, cara, não consegui 8 variações. Tudo bem, não tem problema. A ideia é você se permitir fazer variações dessa ideia para conseguir buscar mais alternativas. Ufa, terminei meus 8 minutos aqui, malucos. Realmente forçou o cérebro ao máximo. Agora você vai deixar as pessoas
consolidarem essa ideia num cartão de sketch, né? Num cartão de ideias. E aí vai fazer com que as pessoas coloquem lá as suas ideias. É legal falar sobre imagens, passo a passo e tal, para que as pessoas possam colocar as suas ideias. Isso vai criar um mural de ideias que vai ficar para o segundo dia, né? Então, acabou o primeiro dia, deixa as pessoas descansarem. Realmente foi bastante puxado. Terça-feira, segundo dia, né? Então, o Art Museum, né? Mapa de calor, né? Vai decidir consolidar, fazer um storyboard e também depois deixar as pessoas descansarem um pouco. Então, o Art Museum nada mais é do que pegar esses cartões de ideias, tá vendo? Que tem aqui colado na parede, e deixar as pessoas em silêncio, né? Dar um café para as pessoas, se for online, fala para as pessoas olharem, sem ficar compartilhando muito. Online até facilita um pouco essa questão. E aí, deixa as pessoas olharem as ideias, né? Dá umas bolinhas para a galera já ir votando nessas ideias, né? Nos pedaços das ideias que acha mais legal. E aí tem várias técnicas para fazer essa votação, beleza? Isso vai gerar um mapa de calor. Então, as pessoas vão lá votando nas ideias, nas partes das ideias, e vai gerando um mapa de calor. Isso vai dar insumos para que a gente possa pegar esses mais votados. Aí o decisor também vem aqui e escolhe os pedaços que ele gostou mais, que fazem mais sentido. Vai pegar isso, pegar todo esse mapa de calor, né, e deixar as pessoas explicarem. Mas antes das pessoas explicarem, né, a explicação não vai ser as pessoas pegarem aqui e falar, eu fiz aqui. O facilitador vai pegar e vai ler cada uma das partes mais votadas e contar aquilo que está escrito e desenhado ali. Caso ele esteja muito fora do que a pessoa pensou, dá essa oportunidade para a pessoa explicar. Não, putz, ó, o desenho foi ruim, ou eu escrevi de uma forma errada, não foi bem isso que você leu aí que eu quis dizer. E aí você deixa a pessoa explicar um pouquinho. Mas evita das pessoas poderem vender a sua ideia, né? Na verdade, você tenta deixar elas explicar, putz, o que eu falei de errado? Só algo muito sucinto, para que, de novo, você evite a questão, né, do efeito manada, da indução, que as pessoas possam pegar e fazer da forma com que ela consiga vender aquela ideia para todo o grupo, e aí acaba com o processo criativo. Depois disso, a galera, vai ter post-it espalhado para tudo quanto é lado, ou no remoto aí vai ter bastante insumo para todo mundo consolidar tudo isso numa única ideia, numa ideia do grupo, uma ou duas ideias no máximo que você consiga prototipar aí, né? A ideia é você não tentar prototipar muita coisa também. Então, uma ou duas no máximo, caso tenha ficado algo muito empatado ou muito perto, tenta consolidar em uma ou duas ideias no máximo. E aqui você vai, como grupo, tentar chegar numa ideia única. Feito isso, consolidou numa ideia única, a gente vai validar se essa ideia está fazendo sentido. E aí, para isso, a gente usa a ferramenta do storyboard, né? E aí, eu costumo falar nos treinamentos que o storyboard bem feito, ele tem 4 elementos. Ele tem o personagem, ele tem o cenário, né? Putz, aonde que isso está acontecendo e precisa tentar fazer com que seja algo real, né? Então, putz, o nosso cliente ele vai estar em qual cenário quando ele tiver contato com o nosso serviço? Um problema. Então, putz, que problema que você está tentando resolver, né? E aí você vai desenhar aí de uma forma bem simples como que o cliente se depara com aquele problema. E uma solução. E aí não precisa ser um final feliz, não, mas sim uma solução. Como que aquilo se resolve, né? Pode ser com várias formas. Então, tendo esses quatro elementos, é um storyboard bem feito. Só que essa ferramenta, ela acaba dando muito trabalho para fazer quando você tenta criar esse roteiro em grupo. Né? Quando, imagina, 7 pessoas tentando criar o roteiro. Não, aqui o cara tá na pizzaria. Não, mas primeiro ele tá em casa tentando decidir com a esposa. Aí o outro fala, não, ele tá no bar com os amigos, sei lá. Começa a dar várias opções. E aí o Design Sprint 2.0, ele traz uma ferramenta que chama User Test Flow, que é para acelerar esse processo do storyboard. Aí com isso também ajuda na questão de enxugar mais um dia. Então, basicamente, cada um de forma individual faz o seu roteiro, coloca na parede os passos do roteiro e as pessoas votam. O mais votado é o escolhido para fazer a validação da ideia, para ver se aquela ideia está fazendo sentido. Né? A ideia do storyboard é validar se está conectado, se você como juntou pedaços de ideias diferentes, se não ficou algo sem sentido ou ficou faltando alguma coisa que você precisa complementar para dar insumos para fazer o protótipo. Feito isso,
tá decidido, então já passou os 2 primeiros dias, que são os dias mais cansativos, e você conseguiu entender o problema, fazer uma ideação, né? Consolidar isso junto com o grupo e fazer uma validação para saber se aquilo ali está fazendo sentido ou não. Então você já tem uma ideia ou duas no máximo para você prototipar. E aí na quarta-feira, cara, você vai organizar como que vai ser essa prototipação. E aí é legal aqui dar algumas dicas de dividir realmente, né? Putz, algumas pessoas pensam no protótipo e outras pessoas pensam na entrevista que vai acontecer no próximo dia. Você já precisa planejar essa entrevista, criar um roteiro de entrevista, né? E precisa também dar uma testada aí no protótipo para ver se ele tá legal. Então, cara, tem bastante trabalho para fazer aí para conseguir um protótipo. Então, escolha a ferramenta certa, é uma dica legal. Dividir para conquistar, então tem o cara que vai fazer o protótipo, tem aquele cara que é mais detalhista e ele vai amarrar as pontas soltas, né? Tem o redator, que é o cara que vai alimentar, né, os textos do protótipo, né? E tem o cara que é o entrevistador, que vai estar preocupado já em planejar a entrevista, em ver a agenda, em ver algumas coisas. Então, organiza esse dia, organiza essa questão junto com o time. Protótipo. Protótipo, o mais fiel possível para aquilo que você quer validar. Então, putz, cara, eu só quero validar se essa ideia está fazendo sentido ou não. Talvez eu possa escolher um protótipo de baixa fidelidade. Não, eu quero realmente validar o conceito, validar com o cliente final, né, que é o ideal. Então, eu vou criar um protótipo navegável de alta resolução para que realmente fique algo bem real. No nosso treinamento presencial, né, que a gente está reinventando aí pro online, no nosso treinamento completo, ao final do treinamento a gente valida a ideia, cria o protótipo mesmo no dia do treinamento e valida a ideia com o cliente. Então, cara, é bem legal executar, acho que é um diferencial muito interessante do treinamento para que você consiga executar passo a passo real, né? A gente traz um case real também, que é um grande diferencial, e aí ao final do treinamento a gente faz um protótipo e valida. Mas você também pode fazer uma encenação. Então, putz, trazer o cliente para um cenário que na verdade é fake, uma situação que é só um protótipo, e aí você valida, né, se aquele serviço prestado para o cliente está fazendo sentido. Você pode usar impressora 3D, você pode usar Lego, você tem várias formas de fazer o protótipo para validar se aquela ideia está fazendo sentido ou não. Tudo bem? Depois, as entrevistas, né? E aí, para entrevista, precisa ter um entrevistador experiente, um cara que não induz o cliente, que deixa o cliente à vontade para fazer, né, para navegar ali no serviço, no produto, né? Precisa ter um cara responsável para fazer as anotações, e aí pode deixar o time inteiro, né? Cada um responsável por uma parte, né? Precisa ter uma equipe de apoio, então, putz, um cara pensando, putz, preciso de ajuda, o cliente precisa de uma água, cara, um cara ali pensando no apoio, em ajudando o entrevistador não tá muito legal, precisa substituir, tá? Então, já deixa um cara meio que de apoio para esse entrevistador. Define a agenda, então, putz, cliente um, né, vai ser às 10 horas da manhã, vai dar meia hora de intervalo, o outro pode chegar a tal horário, então já define a agenda, confirma se os clientes vão conseguir participar. Putz, cara, eu trabalho em banco ou trabalho numa organização onde ainda não é muito aberto trazer o cliente final. Eu trabalhei sempre em banco, como eu comentei com vocês lá no começo. E, cara, a gente tem várias formas de fazer isso. Você pode pegar um cliente que está numa outra área, como que não tem contato, não sabe do problema, não sabe da ideia. Chama um cara que está numa outra área, mas que ele usa aquela solução. Chama esse cara para testar, né? Então, tenta testar dentro da organização, procurar alguma pessoa para conseguir participar. E aí, com isso, você vai gerando, né, aquele engajamento e a organização vai vendo valor naquilo, até você conseguir toda a infraestrutura necessária para conseguir trazer realmente um cliente real para o teste. Né? Pensa no local certinho, como que você vai receber e tal, em toda a infraestrutura de câmeras. Então, no nosso treinamento, a gente mostra também, a gente usa câmera para pegar a reação facial, corporal do cliente. Então, toda essa infraestrutura é muito importante. E aí na quinta-feira é o dia da entrevista real mesmo. Então já preparou tudo, já fez o protótipo, já está tudo no esquema. No quarto dia você vai receber o cliente, fazer a entrevista, mapear os insights, né? Recompensar esse cliente de alguma forma é muito importante. Então, pô, o cara investiu o tempo dele ali com você, tenta dar um agrado, tenta surpreender ele de alguma forma, né? Consolidar essas informações e fazer um showcase. Essa questão da consolidação tem uma dica importante que eu faço, na verdade, todos os dias a consolidação. Então, eu consolido
e já mando para o sponsor, para o stakeholder, até para a gente validar se a gente está no caminho certo. Porque muitas vezes esse cara não consegue participar do design sprint, ele acaba colocando um outro decisor no lugar dele. Só que se não tiver um alinhamento muito bom entre esse decisor e o sponsor, você acaba gerando muito desperdício, jogando fora praticamente o design sprint. Isso já aconteceu comigo, já cometi erros dessa forma, de você executar todo o processo, chegar no showcase, o sponsor falar, cara, mas não era nada disso, não era por esse caminho que a gente tinha que ir, não era esse o problema. N coisas que já aconteceram, e isso acaba invalidando todo o resto. Então aqui é uma dica muito importante. Eu particularmente gosto de consolidar todos os dias. Usuários reais, como eu comentei para vocês, e o número mágico de 5. E aí, cara, a gente também já experimentou vários. Ele no livro conta também que ele já experimentou com uma quantidade muito maior. E ele chegou ao experimento, a validação da hipótese de que 5 é o número ideal para você conseguir validar suas hipóteses, validar aquela ideia. E mais que isso, gera desperdício, traz um investimento aí maior para você conseguir gerenciar tudo isso e não traz um retorno muito grande. Então, 5 é o número ideal, trazer 5 usuários, nem menos e nem mais, é o ideal para você conseguir validar uma ideia, né? E aí você vai, cara, dar o produto na mão do cliente, deixar ele navegar nesse produto, né? E aí você vai anotar o nome do cliente, né? As etapas e vai fazer anotações. Putz, então o cliente, a Maria foi começar a mexer ali no produto e, cara, ela fez uma cara de estranha na hora que viu aquele gráfico, mas quando mudou para outro gráfico, ela já ficou mais tranquila. Então, putz, aquele gráfico funcionou mais do que o gráfico de pizza. E aí você vai pegando as reações faciais da pessoa, corporal também, fala, né? E aí o entrevistador vai deixando essa pessoa bem à vontade para ela realmente sentir que ela está navegando naquele produto real, assim. E aí todo mundo vai estar numa outra sala olhando tudo aquilo, então olhando a tela que ela está navegando e olhando a fisionomia dela e fazendo anotações do que funcionou, do que não funcionou e tal, e validando se tudo que a gente colocou ali, o que está fazendo sentido e o que não está fazendo sentido. Tá? Então, é interessante fazer esse quadrinho para você mapear todos os insights de cada um dos clientes em cada uma das etapas da jornada. Beleza? E depois, cara, consolida tudo isso, faz uma apresentação de tudo que vocês aprenderam, de tudo que vocês validaram, né? De se o problema faz sentido, se não faz, se vale a pena seguir, se não vale a pena seguir. E aí você decide se continua com aquela ideia, se vai para um outro ciclo de ideação, se faz um novo design sprint em cima daquele problema. Junto com o executivo, vocês tomam a decisão e você mostra para ele tudo que aconteceu. E aí, encerrou-se o design sprint. Então, basicamente, é um processo aí para acelerar esse aprendizado, né, das hipóteses, validação das hipóteses, muito utilizado hoje em dia para você conseguir validar essas hipóteses. Algumas dicas importantes. Eu sei que eu falei muito rápido, né? Então, isso aí vai ficar gravado, esse material. Fico à disposição para quem quiser tirar dúvidas e entender um pouquinho mais de como que rola isso no dia a dia, né? Mas tem aqui as referências também. Então, putz, o livro, é claro, é muito importante ler, o Design Sprint. O Design Think é um livro sensacional, de cabeceira, até deixei ele separado aqui. Vale muito a pena ter esse livro. E o Value Proposition Design também traz bastante insight, é uma base de referência para a gente aqui no Garage e a gente executa muita coisa que está nele no dia a dia. Né? Outra dica importante é olhar, como eu falei, o site da AD Smart, que foi a criadora dessa versão do 2.0, junto com o Jake, tá? O Jake dá treinamento por essa empresa. Né? Quem quiser tirar a certificação, aliás, está baratinho. Quem quiser me dar de presente, eu aceito, tá muito barato. É tipo $1.000, se eu não me engano, e aí com dólar a R$6, aí é $1.500, se eu não me engano. Então é bem baratinho, quem quiser me dar de presente eu aceito, tá? É só me chamar aí que eu aceito sem problemas. Mas lá tem bastante dica, bastante coisa bacana que vale a pena, né? Eles alimentam um blog, tem bastante informação no site deles, é bem legal. Um outro site legal é o Design Sprint Kit, né? E aí traz bastante também conteúdo, estudos de caso, materiais para utilizar. Então é uma dica legal aí também. E aí eu vou liberar para perguntas, mas antes de liberar o microfone, eu vou pedir um favor para vocês. Né? Aqui está o meu QR Code. Quem quiser se conectar no LinkedIn, fica à vontade. Um recado importante, senão eu tomo bronca, tá? Sigam a gente no Instagram, Garagem Criativa.
sigam a gente lá, nossas postagens, deixa um comentário lá na postagem do treinamento, fala se gostou, se não gostou. Putz, cara, tô com dúvida, quero saber mais sobre o treinamento, sobre os treinamentos que tem na grade. Não gostei muito do Design Sprint, mas eu gostei de outros, brincadeira, tenho certeza, espero que vocês tenham gostado. Mas mandem e-mail no facilitadores@garagem criativa, e aí tá o site também. Então, se quiser me procurar, tô lá no LinkedIn, fica à vontade, me manda mensagem, e tem todas as redes sociais do Garagem. Eu vou compartilhar, acho que eu consigo compartilhar aqui no chat com vocês, e vou pedir para vocês responderem uma pesquisa